Olá, turminha do quarto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira da Escola Gil Bastos e a nossa aula de hoje, dia 18 de setembro, tem como título a unidade 6, mais grandezas e medidas. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre grandezas e medidas. O descritor que nós vamos continuar estudando é o descritor de número 59, certo? Que é resolver problemas utilizando as unidades de medidas padronizadas. Então, queríamos estudar a unidade 6, mais grandezas e medidas. Os assuntos são medindo massas e medindo capacidades, que vão das páginas do livro didático 158 a 167. Vamos abrir o nosso livro didático na página 158, essa, que é o título, a introdução da nossa unidade 6, mais grandezas e medidas. Agora abram o livro na página 160 e acompanhe comigo a leitura. As medidas que nos cercam. Gente, antes de eu ler, eu quero que vocês entendam, eu já falei isso, vou falar novamente. As medidas estão no nosso dia a dia, em tudo. Em tudo a gente está fazendo algum tipo de medida. Se eu saio de casa para ir para a escola, eu estou fazendo uma medida, eu estou executando uma medida sem nem perceber. Eu posso parar e pensar quantos metros dá da minha casa para a escola, quantos quilômetros, quantos passos, né? Porque tem várias formas de medir, né? O comprimento. Eu posso pensar na questão dos pesos, né? As massas, que é o que nós vamos ver hoje, né? Quando a medição de massa é a medição do peso. Quando a mamãe, alguém da sua casa vai fazer a comida, ela tem que pensar que na hora que ela está fazendo a comida, ela está pensando que tanto de feijão ela vai colocar para cozinhar, arroz é o quilo, é um meio quilo, é 500 gramas, né? Então ela também está pensando na medição dos pesos, né? E assim por diante, quando você compra um refrigerante de 2 litros ou de 1 litro, você está medindo a capacidade do líquido, né? Ok? Então que vocês coloquem na cabecinha de vocês que as medições, né, as unidades de medidas estão no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Uma balança de comparação, em uma balança de comparação, quando os objetos que estão apoiados sobre um dos pratos têm a mesma massa dos objetos que estão sobre o outro prato, eles ficam com a mesma altura. Olha só. Também dizemos que a balança está em equilíbrio. Turma, o que é balança de pratos? Essa balança aí que vocês estão vendo, certo? Na balança de pratos eu tenho um lado, né, que eu posso comparar com o outro lado. Se a balança ficar em equilíbrio, como mostra essa daqui, né, ficar no mesmo jeitinho, igualzinho, na mesma altura, quer dizer que os dois lados têm o mesmo peso. E se ela ficar de pesos de situação diferente, aí ela não tem o mesmo, um lado é mais pesado que o outro. Vamos ler aqui o que é que diz essa primeira balança. Os pratos da balança estão à mesma altura, o que significa que as duas laranjas sobre o prato da esquerda têm juntas a mesma massa que a manga, que se encontra sobre o prato da direita. Ou seja, o peso das duas laranjas, quando ele fala de massa, turma, é o peso, tá bom? O peso das duas laranjas é o mesmo peso da manga, ok? Já aqui na segunda balança, né, o prato em que se encontra a melancia está mais baixo que o prato que está a maçã. Isso significa que a massa da melancia é maior que a massa da maçã. Ou seja, trocando em miúdos, ele está dizendo que a melancia é mais pesada que a maçã. Como é que eu sei disso? Porque o prato da melancia baixou. Quando o lado mais baixo é o lado que pesa mais, o lado mais em cima é o lado que está mais maneiro, né? Menos pesado. Entendido? Isso aqui é só para a gente entender, compreender questão de comparação nos pesos, tá bom? Que a gente vai utilizar nas atividades. Aí na mesma página, logo abaixo, diz o seguinte: agora considere as imagens ao lado de cada item e responda as questões. Gente, isso aqui que a gente está fazendo não é atividade. A gente está fazendo a aula e vai completando o livro de vocês, tá bom? Depois é que vocês vão fazer a atividade. Letra A diz: o que tem maior massa? A bola
ou a peteca? Aí você vai se lembrar do que o professor acabou de dizer. Para saber se tem maior massa, é o prato que baixa mais. O prato que baixa mais é o prato mais pesado, que tem maior massa. O prato que fica mais em cima é o prato mais maneiro, mais leve. É o prato que tem menor massa, menor peso. Então, a pergunta é, o que tem maior massa, a bola ou a peteca? Maior massa que ele quer saber? Então, gente, é a bola, que é o que está mais pesado aí. Né? O lado da bola, da balança, baixou. Né? E a letra B? O que é mais leve, a bola de tênis ou a peteca? Agora ele não quer saber mais o que é mais pesado, né? É o mais leve, é o mais maneiro que a gente conhece, né? É o tênis, a bola de tênis ou a peteca? Observe como é que tá os pratos aí da balança, turma. Tem algo mais pesado que o outro? Eles estão em equilíbrio, né, turma? Tá tudo do mesmo tamanho, do mesmo jeito que diga. Nenhuma das duas. Ambas têm a mesma massa. Ou seja, ambas têm o mesmo peso, porque os pratos estão iguaizinhos, equilibrados. Vamos à letra C. O que tem menor massa? O coco ou a banana? Menor massa. Agora ele quer a menor massa, ou seja, o que está mais maneiro, menos pesado. Não é isso? Como é que eu sei? Olhando para a balança. O coco, olha, baixou o lado do coco. Quer dizer que o coco é o mais pesado. Ele não quer saber qual é o mais pesado, ele quer saber o menos. Então, o menos aqui é a banana. Beleza? Prosseguindo. Agora vamos à página, ainda na página 160. A segunda questão diz o seguinte. A garrafa abaixo contém 1 litro de suco de uva. Com essa quantidade, podemos encher exatamente 5 copos iguais. Observe, ele está dizendo que com essa garrafinha de suco aí, de uva, eu posso encher esses 5 copos de suco. Ok? Exatamente, não sobra nada na garrafa. Lia vai convidar 10 amigos para sua festa de aniversário. Se Lia e cada um dos amigos tomarem 3 copos de suco de uva, ela precisará comprar mais ou menos de 6 dessas garrafas de suco. Olha só, gente. Uma garrafa de suco enche 5 copos. A Lia vai convidar 10 amigos para a festa de aniversário. Cada amigo vai tomar 3 copos de suco. Ele quer saber quantas garrafas de suco a Lia vai precisar comprar, que nem essa. Porém, ele não quer saber o número exato, ele só quer saber se ela vai ter que comprar menos ou mais de 6 garrafas dessas de suco. Como é que eu vou saber? Será a Lia e mais seus 10 amigos, não é isso? Que tomarão cada um 3 copos do suco. Ou seja, a Lia mais os 10 amigos são 11 vezes os 3 copos de suco. Então, são 11 meninos que vão tomar cada um 3 copos de suco. 11 vezes 3 dá 33 copos de sucos que ele vai tomar. Que eles vão tomar. Eu já sei a quantidade de copos de suco. E eu sei que 5 copos de suco enche uma garrafa. Eu vou fazer o que agora, turma? Se cada garrafa enche em 5 copos, é só dividir 33 para 5, que dará mais de 6, né? E meia garrafa. Vai dar 6,5 por aí, certo, gente? A resposta, se você fizer a divisão exata. Quer dizer o quê? Que são 6 garrafas e meia. Não vai dar nem 7 garrafas, não. Mas, porém, passa de 6, né? Então não é menos de 6, vai ser mais de 6. Mais de 6 garrafas de suco, porque serão consumidos 33 copos de suco, ou seja, ela deverá comprar pelo menos 7 garrafas, 7 litros de suco. Se ela comprar só 6 garrafas, vai faltar em torno de meio litro de suco, então vai ficar alguém que não vai tomar 3 copos. Então, para que todo mundo tome 3 copos e ainda vai sobrar, ela vai ter que comprar 7 litros de suco, 7 garrafinhas de suco. Beleza? Essa é a resposta em vermelho. Vamos agora à página 161. Terceira questão. Marina saiu de casa para a aula de ginástica às 15 horas e 45 minutos. Ela chegou à academia às 16 horas e 10 minutos. Registre nos relógios abaixo o horário que Marina saiu de casa e o horário que ela chegou à academia. Gente, nessa unidade nós também, hoje não, mas nós também iremos trabalhar medida de tempo, por isso que tem essa questão aqui do relógio, tá? Então, o que é que ele quer que a gente faça? Que a gente registre no relógio o horário de saída, né? O horário que ela saiu de casa e o horário que ela chegou à academia.
No problema aí está dizendo que ela saiu de casa às 15 horas e 45 minutos. Ponteiro da hora é o menor. Ponteiro dos minutos é o maior. Lembrem-se disso quando você estiver trabalhando com horas, tá bom, turma? Então, 15 horas e 45 minutos, turma, é a mesma coisa que 3 horas e 45 minutos, não é isso? Porque 15 horas é 3 horas da tarde. E o ponteiro do 15 horas, né, teria que estar em cima do 3, né, o ponteiro da hora. 15 horas, 3 horas, então em cima do 3. Mas, professor, o ponteiro aí não está em cima do 3. Por quê? Porque já passou de 3 horas bastante, não foi? 3 horas e 45 minutos, né? Então, se já passou, obviamente ele está chegando no 4 já, né? Já tá para dar 4 horas, só falta 15 minutos. Então, o ponteiro não necessariamente vai estar em cima do 3. Mas enquanto ele não sair totalmente, não chegar totalmente em cima do 4, ainda é 3 horas. E os 45 minutos, turma, para você contar os minutos, você tem que saber que você começa a contar do 12 para o 1, aí do 1 para o 2, até chegar no 12 de novo. Do 12 para 1, de um número para o outro, são 5 minutos. Então, do 12 para o 1 é 5 minutos, do 1 para o 2 é mais 5, dá 10, do 2 para o 3 é mais 5, dá 15, e assim por diante, você vai contando. Para dar 45 minutos, o ponteiro dos minutos tem que estar em cima do 9. Aí são 3 horas e 45 minutos. Beleza? Isso foi a hora de saída. Agora vamos à hora de chegada dela na academia. Ela diz aí no problema que ela chegou às 16 horas e 10 minutos. 16 horas e 10 minutos é a mesma coisa que 4 horas e 10 minutos, porque são 4 horas da tarde e 10 minutos. Professor, agora que é 4 horas, o ponteiro não está em cima do 4. Por quê? Porque já passou um pouquinho de 4 horas, não é mais 4 horas exatamente. À medida que o ponteiro dos minutos vai se mexendo, o ponteiro da hora também, porque depois de 4 horas vai ter que dar 5 horas, não é assim? E à medida que os minutos vão aumentando, vai aumentando também, o ponteiro da hora vai se movendo também. Beleza? Então, são 4 horas, ainda não chegou no 5. Então, enquanto não chegar nos 5 exatamente, ainda é 4 horas, né? Até 4 horas e 59 minutos ainda é 4 horas. Tá certo? E os minutos, ele está dizendo que é 10 minutos, é só você contar. Do 12 para o 1 são 5, do 1 para o 2 é mais 5. 5 mais 5, 10 minutos o ponteiro dos minutos tem que estar em cima do 2. Então aí são 4 horas e 10 minutos, ou 16 horas e 10 minutos. Vamos agora à letra A. Quanto tempo demorou o trajeto da casa de Marina até a academia? Olha só, ela saiu às 15 horas e 45 minutos e chegou às 16 horas e 10 minutos. Ele quer saber qual é o tempo que durou, a duração dela sair de casa para chegar à academia. Como é que eu descubro isso, professor? Olha só, a duração, turma, é uma continha que você vai ter que fazer de 15 horas e 45 minutos para chegar em 16 horas e 10 minutos. Eu sei o seguinte, eu vou contar pelos minutos. Do 15 horas e 45 minutos para chegar nas 16 horas, eu vou contar de uma maneira fácil, mas depois vocês vão aprender a fazer continha mesmo com as horas e minutos, tá? Eu vou contar olhando para o relógio. Olha aqui onde eu pintei de azul. Esses minutos aí para chegar em 16 horas exatamente, né? Porque ainda não são 16 horas exatamente. Ela saiu de casa às 15 horas e 45 minutos. Esses 45 minutos, falta quantos minutos para chegar em 16 horas? Faltam 15 minutos. Vocês viram aí que tem do 9 para o 10 é 5 minutos, do 10 para o 11 é mais 5 e do 11 para o 12 é mais 5. Então 3 vezes 5, 15 minutos. Beleza? Aí dá 16 horas. Mas ela não chegou às 16 horas na academia, ela chegou às 16 e 10. Não é isso? Então já tem 15 minutos para chegar em 16, né? 15 minutos, ó. Eu vou agora pegar os para chegar em 16 e 10. Foi do 12 para o 1, 5 minutos, do 1 para o 2, mais 5 minutos, dá 10 minutos. 15 mais 10 minutos, 15 mais 10 são 25 minutos. Ela levou 25 minutos de casa para chegar à academia. Tá certo? Então eu fiz uma continha de raciocínio lógico de minutos, tá bom? Vamos à letra B. Marina chegou à sua casa exatamente às 17 horas e 45 minutos. Isso aqui já foi a volta dela para casa. Quanto tempo ela ficou fora de casa? Olha só, a conta aqui agora é outra.
Ele quer saber quanto tempo ela ficou fora de casa. Ela saiu de casa às 15 horas e 45 minutos e voltou de novo às 17 horas e 45 minutos. Gente, aqui é uma continha que eu tenho que fazer. Eu pego a hora que ela chegou em casa, que é a hora maior, 17 e 45 minutos, menos a hora que ela saiu de casa, que é a hora menor, 15 horas e 45 minutos. Professor, e dá para fazer conta de mais ou de menos, utilizando do mesmo jeito que a gente faz a continha de mais e de menos normal? Quase do mesmo jeito. Hoje não vou lhe explicar muito isso, porque hoje nós não vamos trabalhar a hora e minuto. Isso aqui é só um exemplo do que vai cair nessa unidade que nós estamos trabalhando, certo? No caso dessa hora aqui, nós não vamos ter muito problema, né? Porque eu não vou precisar transformar minuto em hora. Quando é precisar transformar minuto em hora, aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas isso a gente só vai aprender nas próximas aulas, beleza? Então vamos lá. 17h45 menos 15h45. Turma, eu não posso pegar os minutos e tirar da hora e a hora do minuto. Eu tenho que tirar minuto de minuto e hora de hora. Então vamos lá. Primeiro eu vou subtrair os minutos. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. Agora eu vou para a hora. 7 menos 5. Isso aqui é os minutos. Os minutos vão ser 0, 0, tá? 7 menos 5 é 2. 1 menos 1 é 0. Isso aqui foi a hora. Que hora deu aí? 2 horas em ponto. 2 horas, ela levou 2 horas, certo? Fora de casa. Ela saiu às 15h45 e retornou às 17h45. Também era bem fácil de você contar. 15h45, 16h45, 17h45. 2 horas. Beleza? Então, foram 2 horas que ela levou fora de casa. Ainda na página 161, Marcos fez uma reforma em sua casa e colocou ladrilhos no piso da cozinha. Observe como ficou o piso depois da reforma. Aí está o piso, né? Ele pergunta o seguinte: quantos ladrilhos Marcos utilizou no piso? Ladrilhos, gente, esses quadradinhos aí, né? A cerâmica, que a gente conhece, ou o azulejo, como a gente conhece, tá? Então, ele quer saber quantos ladrilhos Marcos utilizou no piso. Turma, você pode contar de um por um se você quiser, quando você quiser calcular isso aqui, ou você pode fazer uma multiplicação, que eu vou te ensinar agora. Você pode pegar a quantidade de ladrilhos, aqui no caso de quadradinhos, na coluna, na vertical, né? E multiplicar, são 6, né? Ali, se você contar, dá 6. E multiplicar pelos quadradinhos na horizontal, na linha, né? Multiplicar, que são 7. 6 vezes 7, aí você vai achar o total, 42. Sem precisar eu contar um por um. Por que eu não posso contar, professor? Você pode contar, mas é mais demorado. Não é muito melhor você contar quantos tem na coluna, quantos tem na linha e multiplicar? 6 vezes 7, 42. Não é mais rápido? Então eu tenho 42 ladrilhos. Beleza? Quinta. No caminho para casa, Ana viu o termômetro de rua igual ao mostrado ao lado, marcando 18 graus. Nós vamos também medir temperatura nessa unidade, viu? A previsão de temperatura máxima para aquele dia era de 25 graus. Letra A. Qual a diferença entre a previsão de temperatura máxima e a temperatura indicada no termômetro da rua? Gente, olha, o termômetro da rua ele está indicando 18 graus. Esse termômetro que tem aí ao lado. E ele diz no termômetro qual é a máxima do dia, ou seja, a máxima é até o máximo que a temperatura pode chegar nesse dia, que é 25 graus. Ele quer saber agora qual é a diferença entre a máxima e a temperatura do momento. Ou seja, quando eu quero saber a diferença de um número para o outro, turma, eu tenho que fazer uma conta de menos. É porque tem um maior e tem um menor. Tem a máxima que é 25 e tem um menor aí que é 18. Então eu vou fazer uma conta de menos. Se eu vou fazer uma conta de menos, é 25 menos 18. Não é verdade? Vou fazer aqui do ladinho, ó, 25 menos 18. 5 menos 8 não dá. Eu vou pedir um emprestado aqui ao 2. Tá certo? Aí o meu 5 vira 15, o meu 2 não é mais 2, ele agora é só 1. 15 menos 8 são 7. 1 menos 1, 0. A diferença é de 7 graus. Eu não posso botar só o 7, tem que ter esse Ozinho aí bem pequenininho, né, que vocês vão ver que ele é o símbolo de graus, tá bom? Letra B. Você sabe qual é a unidade de medida utilizada usualmente no Brasil para expressar temperatura? Converse com colegas e professores. Você podia até ter pesquisado isso aqui na internet. Eu espero que vocês tenham acertado aí a questão, tá bom? Pensando aí, vocês podem dar uma pausazinha no vídeo, né, e pesquisar. Qual é a unidade de medida utilizada no Brasil, né, para medir temperaturas? Será graus Celsius, certo? O nome é graus Celsius. Beleza? Vamos para frente.
Abra um livro agora na página 162, que tem como tema Medindo Massas. Vamos acompanhar comigo a leitura. Em diversas situações do cotidiano, precisamos medir a massa de algo. Por exemplo, de frutas e legumes ou cereais, né? Aí eu tenho aqui uma balançazinha com uma maçã e uma banana. Eu preciso medir, né, a massa de animais de estimação, por exemplo, quantos quilos pesa meu gato, meu cachorro. Eu tenho aqui um gatinho, né, sendo medido. Como eu preciso medir também, por exemplo, nossa massa corporal, né? Se medir quantos quilos nós pesamos, não é isso, por exemplo? Então, para medir massas, podemos usar uma balança, certo, turma? Qual é a ferramenta que eu uso para medir a massa? Gente, quando eu estiver falando de massa, eu estou falando de peso. Para pesar as bananas, as laranjas, o gatinho ou a gente, eu vou usar uma balança, beleza? Abra um livro agora na página 162, onde diz o quilograma, o grama e o miligrama. Isso aqui são unidades de medida de massa, tá bom, turma? Estas unidades, entre as unidades de medidas usadas para expressar a massa de um corpo estão o quilograma, cujo símbolo é kg, o grama, cujo símbolo é g, e o miligrama, cujo símbolo é mg. Beleza? Cada pacote abaixo contém 100 gramas de castanha de caju. Nós temos quantos pacotinhos aí? 10, não é isso? Então, a massa de 10 pacotes de 100 gramas equivale à massa de um pacote de quilograma. Olha só, ele está dizendo que cada pacotinho desse aí tem 100 gramas. Se eu juntar esses 10 pacotinhos, vai dar a massa de 1 quilograma. Porque vai dar o quê? Se é 10 pacotes, 10 vezes 100, 1000. 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Já o miligrama é uma unidade de medida mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de remédios. 1 grama equivale a 1000 miligramas, ou seja, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Gente, anotem isso aí na cabecinha de vocês, no caderno de vocês, para vocês saberem transformar, né, de uma coisa para outra, de quilo para grama, de grama para miligrama, porque isso aí vocês vão usar demais, principalmente na avaliação no final do mês. A palavra quilo e quilograma, né? A palavra quilo, desculpa, quer dizer 1000. Então, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. 1 kg, aí, o quilograma é igual a 1000 G, 1000 gramas. Beleza? Aí eu trouxe isso aqui, esse cartazinho que tem até lá na nossa sala, se vocês lembrarem, né? Que é as medidas de massa, ou seja, medida de peso. Eu vou mostrar para vocês só os que a gente usa mais, que é o mais usado, que nós vamos utilizar mais. Esses que estão em verde, que é o quilograma e o grama. São as unidades padrões de medida de massa. Aí, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Quando você for converter, transformar, você tem que lembrar que 1 quilograma de arroz, 1 quilograma de feijão, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas de alguma coisa. Beleza? Outro que a gente usa bastante é o miligrama, aí já é menor. A miligrama ainda é menor que a grama. 1 grama é igual a 1000 miligrama. As miligramas, gente, nós usamos apenas para expressar o peso de remédios, coisas pequeníssimas, como remédios comprimidos, tá bom? E tem um bem maior que o quilo, que é o T de tonelada. Tonelada, gente, olha, 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilogramas, 1000 quilos. Um caminhão com 1000 quilos de feijão, ele pesa 1 tonelada, tá certo? Então esses 4 aí são os mais usados pela gente. Isso aqui é só para vocês decorarem, para vocês rever, né, e prestar bem atenção. Vamos prosseguir, agora abro o livro na página 166. Medindo capacidades, agora é outro assunto. Já sabemos que podemos medir comprimentos e massas. Nós já trabalhamos o comprimento na outra aula, que é o medir a distância, quilômetro, centímetro, milímetro, né? E etc. E hoje a gente já trabalhou massa, que é o peso. Agora vamos ver que também podemos medir a capacidade de um recipiente.
Quando medimos a capacidade de um recipiente, estamos medindo a quantidade máxima de líquido, por exemplo, né, que cabe nele, né? O que é que cabe dentro de um recipiente de líquido? Quando eu estou medindo capacidade, eu estou medindo algo líquido. Não é mais comprimento e nem é mais peso. É algo que está na forma líquida. Tá certo, turma? Então, olha só. Quando dizemos que... Opa, desculpa. Só voltar aqui. Quando dizemos que em uma garrafa cabem até 2 litros de suco, estamos informando a quantidade máxima de líquido que esta garrafa pode conter, ou seja, a capacidade dessa garrafa. Quando dizemos que em uma caixa d'água cabem 500 litros, estamos informando a capacidade dessa caixa d'água. Então, quando eu pedir a vocês, calcule a capacidade e tal, você vai calcular o líquido. Lembra bem disso, tá bom? Capacidade tem a ver com o líquido. Ainda na página 166, vamos conhecer o que é o litro e o mililitro. A unidade de medida padrão para expressar medidas de capacidade é o litro, cujo símbolo é o L. Além dele, no dia a dia também usamos o mililitro, cujo símbolo é o ml. Certo? Então, o litro e o ml são as duas unidades padrões que a gente vai utilizar para medir capacidades. Tá bom? Assim, em um recipiente com 3 litros de capacidade, é a mesma coisa que eu estou dizendo que ele tem 3.000 ml de capacidade, pois 3 litros é igual a 3 vezes 1.000 ml, que é igual a 3.000 ml. Isso quer dizer que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. 1 L é igual a 1.000 ml. Decore isso aí. 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Tá bom? Para você melhor compreender, né? Eu vou colocar aqui também esse cartazinho que você tem lá na nossa sala, que a gente tem lá na nossa sala, mas como nós não estamos na sala de aula, né? Que é as unidades de medida de capacidade, né? Só reforçando, capacidade é uma grandeza que indica a quantidade de líquido ou gás que cabe em uma vasilha, reservatório, etc. Então aqui ele dá os exemplos do que é que a gente compra em líquido, né? O leite, o suco, a água, tá bom? E eu vou mostrar para vocês a unidade padrão da capacidade, que é o litro, certo? 1 litro, que é expressado pela letra L de litro. E a outra, a menor, que é o mililitro, ml, né? E aí, para vocês recordarem, eu acabei de dizer, 1 litro é igual a 1.000 ml. Beleza? Agora, turma, foi isso o assunto da nossa aula de hoje. Vamos agora para as orientações para fazer a atividade de hoje no livro didático. Por favor, prestem bem atenção. Primeira coisinha, assistir essa aula que o professor acabou de mostrar para vocês entenderem o conteúdo da aula de hoje para poder fazer a atividade. Depois vocês irão resolver a atividade no livro didático, que tem como tema Medindo Massas, lá das páginas 163, 164 e 165. Em seguida, vocês vão resolver a atividade no livro didático Medindo capacidades das páginas 166 e 167. Vejam bem, vocês vão fazer hoje 5 páginas do nosso livro didático. Façam sozinhos as atividades, né? Quando tiver alguma dúvidazinha, pergunta o papai ou a mamãe ou algum irmão, mas não pede para eles fazerem por vocês. Continuando as orientações, devolver através de fotos de todas as páginas respondidas, ou seja, vocês vão devolver as 5 páginas respondidas, tá bom? Até às 16 horas no grupo do WhatsApp. Procurem tirar fotos legíveis, não muito claras, nem escuras demais, para que possamos entender as respostas. Não esqueça de colocar o nome de todos vocês, o nome completo, em cada página do livro didático que você for responder. Né? Coloque bem em cima, não esqueça, tá, turma? Só lembrando também, o grupo vai ficar fechado até às 15 horas. E por fim, né, quando for postar as fotos das respostas no grupo do WhatsApp, vocês precisam se identificar. Vocês se identifiquem da maneira correta. Atividade de matemática com a data de hoje, dia 18 de nove de 2020, seu nome completo e o nome do professor Júnior Ferreira. Depois das 16 horas será postado o link da correção que todos deverão fazer
pois só valerá a presença para quem assistir. Turma, cuidado, tem gente com muito problema nesse ponto aqui. Tem gente que está fazendo tudo e não faz a correção, leva falta do mesmo jeito. Tem gente que não está assistindo a correção só por assistir, só por obrigação, que fica procurando qual é a palavrinha que tem que mandar, procurando a resposta que tem que dar, né? Vai lá para o final só para ver a resposta, não assiste a atividade toda, não assiste a correção toda. Cuidado, as correções estão de maneira diferente. Se você não assistir toda e mandar a palavra errada, você vai levar falta. Tá bom? E hoje tem novidade de novo. Então presta muita atenção na aula de correção para você não responder errado e da maneira errada. Tá bom? Então, boa aula a todos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre medidas de unidades de medidas, né? E não esqueçam, quando terminar de assistir essa aula, né? Se inscreve no nosso canal, clica no gostei, não custa nada você, toda aula, clicar no gostei, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula mais tarde de correção, se Deus quiser.